Prezados alunos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma aula de matemática. O tema dessa aula é inequação do primeiro e do segundo grau. Porém, antes será necessário passar aqui por algumas noções preliminares. E assim faremos o estudo de sinal da função. Estudar o sinal da função nada mais é do que dizer para quais valores de x ela é positiva, negativa ou igual a zero. Então, vamos fazer aqui alguns estudos de funções. Vamos começar com a função afim. Lembrando que a função afim é uma função do tipo ax mais b. E o gráfico é uma reta. Essa reta poderá ser crescente ou decrescente. Quem vai determinar o crescimento ou decrescimento dessa função é o valor do coeficiente a. No caso em que o coeficiente a for maior do que zero, a função é crescente. No caso em que o coeficiente a for menor do que zero, a função é decrescente. Bom, como podemos ver, o gráfico da função afim, que é essa reta, ele tem um ponto fundamental aqui. É um ponto que faz a divisão do sinal. Notem que sempre que eu estou à direita deste ponto, o gráfico se encontra na parte de cima. Portanto, aqui o sinal da função é positivo. E aqui o sinal da função é negativo, porque sempre que x se localiza à esquerda deste ponto, o gráfico está lá na parte de baixo. Portanto, o sinal da função é negativo. Professor, e que ponto tão importante é esse que você fala? Este ponto aqui. Bom, este ponto aqui nada mais é do que a raiz da função. Ou seja, o valor de x onde a função é igual a zero. Olha pelo gráfico que quando x é igual à raiz, a função não está nem em cima e nem embaixo. Tá? A função é justamente zero. Professor, e como é que eu calculo a raiz de uma função do primeiro grau? Coisa mais fácil, né? Nós fazemos a lei de recorrência da função, que é ax mais b, igualamos a zero. Resolvendo essa equação aqui na variável x, encontramos sempre x igual a menos b sobre a. Portanto, a raiz da função do primeiro grau é sempre menos b sobre a. Posso colocar aqui, menos b sobre a. Então, vamos recapitular isso aqui. Estudar o sinal da função é dizer onde ela é positiva e onde ela é negativa. Então, vamos escrever da seguinte forma. F de x, que é a função, ela é positiva, ou seja, maior do que zero, sempre, ou seja, para todo valor de x, positivo é onde? Para todo valor de x que está à direita da raiz, ou seja, para todo x maior do que menos b sobre a. Onde é que a função é negativa? Essa daqui que eu estou analisando. A função é negativa para todo valor de x que está onde? Que está à esquerda da raiz. Portanto, para todo x menor do que menos b sobre a. E a função ela é igual a zero sempre que x é igual à raiz, ou seja, menos b sobre a. Então, está feito aí a análise e o estudo da função afim para o primeiro caso, em que a função é crescente, porque o coeficiente a é maior do que zero. Vamos agora estudar o caso em que o coeficiente a é negativo. Quando a é negativo, a função é decrescente. Então, ela tem esse comportamento, ela vai caindo, decrescendo. À medida que eu caminho no eixo x, as imagens vão caindo, ou seja, decrescendo. Aqui é o ponto que é o nosso divisor de águas, que é sempre igual à raiz, que é menos b sobre a. Aqui nós temos a função sendo negativa, porque o gráfico está na parte de baixo. E aqui nós temos a função sendo positiva, porque o gráfico estará na parte de cima. Façamos a análise. Onde é que a minha função é positiva? Bom, ela é positiva para cá, quando x está à esquerda da raiz. Portanto, a função é positiva para todo x menor do que a raiz. Onde é que a função ela será negativa? Bom, a função é negativa para cá.
para todo valor de x que estiver à direita da raiz. Portanto, para todo x maior do que menos b sobre a. Ok? Tudo bem? Então, esse é o estudo do sinal da função afim, função do primeiro grau. Rapidinho, vamos fazer essa daqui, só para tornar mais claro. Vamos pegar um exemplo numérico, né? F de x igual a 3x menos 6. Rapidamente, eu analiso o coeficiente a. Ele é positivo, portanto, a função será crescente. Então, tem que ser assim, ó, nesse sentido. Ó. O gráfico da função aqui é o eixo x. Aqui é o valor da raiz. O valor da raiz é o valor de x que torna essa função igual a zero. Note que menos b sobre a dá igual a 2, né? 3 vezes 2 dá 6, menos 6 zera a função. Portanto, a raiz aqui é 2. Então, a função será positiva para cá, para todo valor de x maior do que 2, e negativa para cá, para todo valor de x menor do que 2. E a função será igual a zero quando x for igual a 2. Tá? Então, é assim que fazemos o estudo do sinal da função, quando a função é função afim do primeiro grau. Vamos agora à análise de uma função que é agora a função quadrática. A função quadrática, qual é a forma dela? Vamos recapitular? Bom, a função quadrática, a forma é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se nós bem lembramos, as raízes dessa função são obtidas via fórmula de Bhaskara, que são x1 e x2. O x1 é a maior das raízes e o x2 é a menor das raízes. Tá? Então, vamos colocar então que x1 é menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2. E o nosso x2 é menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2. Tá? Tudo bem? Então, vamos aqui fazer agora o estudo e a análise da função quadrática. Bom, quando o coeficiente a é maior do que zero, que nesses três casos nós temos isso, a parábola é côncava para cima. E a parábola sendo côncava para cima, ela tem esses três desenhos possíveis, que é este caso aqui, que nós temos duas raízes. É o caso em que eu tenho apenas uma raiz, ou é o caso em que eu não tenho nenhuma raiz. Ela fica flutuando. Nesse caso aqui na parte de cima, porque o a é positivo. Então, as raízes de uma função, o número delas de uma função quadrática, depende do valor do discriminante. Está lembrado? Quando delta é positivo, temos duas raízes distintas, diferentes. Quando delta é igual a zero, temos uma única raiz, ou seja, as duas são repetidas, são iguais. E quando delta é negativo, nós não temos raízes reais. Vamos agora fazer o estudo e a análise. Então, aqui nós temos a primeira raiz, que eu estou colocando aqui x1 e aqui x2. Vamos analisar o sinal. Perceba que aqui o gráfico é negativo, porque está na parte de baixo. Aqui o gráfico é positivo, porque está na parte de cima. E aqui também. Então, vamos lá. Vamos analisar onde a função é positiva inicialmente. Então, vamos lá. Onde é que o gráfico é positivo? O gráfico é positivo aqui, né? Para esses valores de x aqui. Olha, o gráfico está lá em cima. E para esses valores de x aqui. O gráfico também estará em cima. Portanto, essa função aqui, ela é maior do que zero para todo x que é menor do que a primeira raiz, que eu chamei ali de x1,
Ou, então, para todo x, maior do que a segunda raiz, ou seja, x2. Professor, onde é que a função é menor do que zero? Bom, basta olhar aqui para a figurinha. Ó. Nesse caso aqui, a função é negativa entre as raízes. Aqui, ó. Aqui é onde a função é negativa, porque o gráfico está lá na parte de baixo. Então, a função é negativa para todo x entre as raízes. Colocar um número entre 2 é dizer que ela é menor do que o primeiro e maior do que o segundo. E onde é que a função é positiva? Aliás, perdão, onde é que a função é igual a zero? Bom, a função é igual a zero para x igual a x1 ou para x igual a x2. Tudo bem? Vamos lá. Este é o caso em que a parábola é côncava para cima e eu tenho duas raízes reais. No caso em que a parábola é côncava para cima e eu tenho uma única raiz real, aqui é simples, ó. Antes dessa única raiz é positiva e depois dela também é positiva. Então aqui a função é maior do que zero para todo x diferente da raiz. Tá? x1 aqui no caso é igual a x2 também, né? E a função é igual a zero para todo x igual a raiz. Aqui é o caso em que a raiz x1 é igual a raiz x2. Último caso. Bom, aqui a função é sempre positiva, né? Porque ela está sempre na parte de cima. Então, eu posso dizer que f de x é maior do que zero para todo x pertencente aos reais. Tudo bem? Feita essa análise, falta analisar também o caso aqui, onde a concavidade é para baixo. Mas aí está ficando muito cansativo e é exatamente da mesma forma. Ó. Faço o gráfico da função com a concavidade para baixo. Aqui é o caso em que o coeficiente A é negativo. Tem essas três possibilidades. Duas raízes reais. Aqui é positivo porque está em cima. E aqui é negativo porque está embaixo. Caso com a concavidade para baixo, com uma única raiz. O gráfico aqui é negativo porque está na parte de baixo. Aqui também é negativo. E ela é igual a zero em cima da raiz. E aqui, no terceiro caso, nós temos que o sinal da função é sempre negativo, porque ela fica flutuando, digamos assim, na parte de baixo. Feito esse estudo, nós finalizamos essa primeira parte da aula, que fala sobre o estudo do sinal da função. Em seguida, daremos sequência com a aplicação dessas análises no estudo de inequações do primeiro e do segundo grau. Então, forte abraço e até a próxima.